Voltamos agora para trabalhar as uniões. Então, primeiro, nós vamos iniciar por um dos lados e você aí que escolhe qual lado que você inicia. Aqui nós escolhemos o branco. Então, nós vamos fazer todo o contorno em branco. A nossa união de tiras, então, uma tira unida à outra será feito com o lado preto, por isso eu deixei para depois. Todas as tiras que eu tenho, primeiro eu trabalharei o lado branco, depois é que eu trabalho o preto e já uno o lado preto ao lado branco que já foi trabalhado. Tudo bem? Ok, já posicionada, veja aqui, ó, eu já tenho aquele ponto que eu pedi para vocês, né, para deixar sempre encerrando a tira na união delas. Olha aqui a situação, ó, tá vendo? Tem uma espécie de um elo entre um buraquinho e outro, então é aqui que a coisa termina. Eu vou deixar o buraquinho alinhado, tá bom? Como eu vou trabalhar com o lado branco, o fio que eu vou usar é o branco. Então aqui você observa que eu já começo assim a situação, ó. Eu vou colocando aqui um ponto na minha agulha, tá? Tem um pontinho. Não trabalhem com o fio muito repuxado. Deixa ele fluir, deixa ele andar entre os seus dedos de forma natural. Então, ao redor deste arco, nós vamos começar a execução fazendo 5 pontos baixos. Então, observe que eu já passo aqui a agulha e a laçada ao redor. E aqui eu faço o meu primeiro ponto baixo. Passo novamente ao redor, trazendo a laçada e novamente eu faço aqui o meu ponto baixo. Esse é o segundo. Observem aqui o terceiro. E vamos lá. Agora o quarto e eu deixo o fio realmente fluir, tá? E agora aqui você vê o quinto. Então são 5 pontos baixos. Tudo bem? Joia. Agora, para intercalar um e outro buraquinho, eu tenho este elo. Este elo é preenchido com 1, 2 e 3 correntes. Volto no próximo elo e eu volto a trabalhar os pontos baixos. Então, você vê aí, ó, o primeiro ponto baixo, aqui, o segundo ponto baixo, o terceiro ponto baixo, o quarto ponto baixo e o quinto ponto baixo. Observe que o desenho que vai se formando, vou até alargar, vai trazendo os buraquinhos para ficarem bem abertos, tá vendo? Novamente é o intervalo entre um buraquinho e outro. Então, eu faço lá 1, 2 e 3 pontos, 3 correntes e vou para o próximo. E novamente eu vou fazendo os meus pontos baixos. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Se você quiser que o seu buraquinho fique menos aberto, se você quiser que ele fique mais fechadinho, é só você aumentar o número de pontos baixos. Então, eu posso utilizar 6, 7 ou 8? Pode, desde que você mantenha essa quantidade de pontos baixos na execução inteira, em todas as faixas, tá bom? Minha gente, eu vou aqui então executar todas as minhas faixas que são brancas, os lados brancos, não é? E eu volto aqui com o lado preto já para fazermos a costura entre uma tira e outra. Eu vou lá e eu já volto. Bom, então a partir do momento que eu já tenho a parte branca feita, agora é hora de unir. Então eu vou unir a parte branca à parte preta, que vai receber agora o crochê. Então, novamente eu vou pegar aqui o meu fio, vou colocar um pontinho na agulha. Vamos aproximar aqui um pouquinho, que é para sua visão ficar melhor, né? Para você conseguir ver melhor o que nós vamos fazer aqui. Ok, então é assim, olha, você vai precisar trabalhar o primeiro arco com os pontos baixos. Então, se você aí escolheu trabalhar os 5 pontos baixos, como eu indiquei aqui, você continua com eles. Então, aqui eu só tô ajeitando, ó. Então, aqui, ó, 1, 2,
3. E deixa o fio fluir, tá? 4, 5. 5 pontos baixos. Tudo bem? Belezinha? Aí agora o que você tem que fazer é assim. Você vai unir as tiras sempre neste intervalo que vem a seguir. Então eu sei que são 3 correntes. Eu vou fazer uma corrente, vou passar a agulha pelo intervalo na mesma direção da outra tira do lado branco. Então eu passo a minha agulha no intervalo, vou pegar aqui o meu fio e eu vou fazer um ponto baixo no intervalo. Faço uma corrente e vou para o próximo intervalo do preto, porque eu estou trabalhando preto agora. Então, eu vou lá e eu vou trabalhar aqui os 5 pontos baixos. Então, 1, aqui 2, 3, 4 e 5. Sempre lembrando, deixa o fio fluir. Fazemos, então, uma corrente, vou para o lado branco. Então, o próximo arco, olha aqui, ó. Próximo cordão de correntes, olha aqui ele, ó. Novamente, passando a agulha ao redor dele, puxando a laçada e fazendo um ponto baixo. Faço uma corrente. Por que a gente faz uma corrente antes, um ponto baixo e outra corrente? Porque são 3 pontos, são 3 correntes que nós usamos no intervalo. Tem que manter a quantidade de pontos, tá? E novamente, no arco do preto, então olha lá, nós trabalhamos os pontos baixos. Então aqui, ó, deixa eu ver só se eu peguei direitinho. Peguei aqui, ó, veja. Aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Faço a corrente, vou para o próximo arco de correntes da minha parte branca e aqui faço um ponto baixo. Faço uma corrente e no próximo arco do preto volto a trabalhar os 5 pontos baixos. Bom, como é que a gente vai fazer a união entre as tiras, no sentido de todas elas, porque nós temos várias tiras, né? Então aqui eu acho que deu 5 pontos baixos. Eu vou parar aqui para poder te mostrar a situação de outra forma. Fica aqui, amigo. Pronto. Aí assim, no meu caso, eu trabalhei com 6 tiras, né? 3 para frente e 3 para trás. Como que eu faço essa união? Observem, eu sempre iniciei a união de cima para baixo, porque assim eu já mantenho a coisa organizada. Então, todas foram começadas de cima. Perceba, inclusive, que tá dobrado ao meio, tá? Todas foram iniciadas por cima. Joia, minha gente? A parte de baixo, neste momento, não recebe nenhum acabamento. Ela está crua, sem nenhuma preocupação por enquanto, tá? As uniões, elas foram feitas da seguinte forma. Como eu trabalhei 6... no total são 6, eu uni 3, então veja, ó, 1, 2 e aqui 3. 3 partes cinzas, então eu tenho 3 tiras, tá bom? Então eu uni 3, tá? Aqui está unida, deixa ela aqui. Aqui eu tenho unida as outras 3. Então eu uni em 2 partes diferentes, que seria a frente e as costas. Tira daqui, olha lá, ó. Aqui, novamente, ó, 1, 2 e 3 tiras. Tudo bem? Esta é a forma que você deve fazer aí. Então, se você teve 8 tiras, você vai unir 4 e depois mais 4. Se você tem 10 tiras, você vai unir 5 e depois mais 5. Então, você precisa de 2 partes. Por quê? Porque na metade dos 2 lados, você precisa ter a abertura para a passagem dos braços. Então, por isso que a gente não continua unindo tudo. Tem que deixar essa abertura acontecer. Então, aqui no caso, a próxima etapa é unir a parte branca de um lado com a parte preta do outro. Percebam que o preto não foi trabalhado, olha ele aqui sem trabalhar, porque é a união que vai acontecer aqui. E a parte preta deste lado não está trabalhada e vai ser unida com a parte branca que está aqui. Perceberam? Então agora esta é a próxima etapa. Vou organizar aqui a situação e nós voltamos para fazer a união das extremidades a fim de fechar realmente a peça.